Graça e paz em nome de Jesus. Hoje é o 124º dia de leitura da Bíblia na ordem cronológica dos acontecimentos. Meu filho, não se esqueças dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Quem repreende o zombador traz afronta sobre si, e quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador, para que ele não odeie você. Repreenda o sábio, e ele o amará. Dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, e ele crescerá na prudência. Quem tem coração sábio aceita os mandamentos, mas o que fala tolices acaba em ruína. O caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve os conselhos. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador não dá ouvidos à repreensão. Quem despreza a palavra terá de pagar por isso, mas o que teme o mandamento será recompensado. Quem dá ouvidos à repreensão construtiva terá a sua morada no meio dos sábios. Uma repreensão cala mais fundo em quem tem juízo do que 100 chicotadas no insensato. Quem guarda o mandamento, guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morrerá. Ouça os conselhos e receba a instrução, para que você seja sábio a partir de agora. Castigue o zombador, e o ingênuo aprenderá a prudência. Repreenda o sábio, e ele crescerá no conhecimento. Meu filho, se deixar de ouvir a instrução, você se desviará das palavras do conhecimento. Não fale com um tolo, porque ele desprezará a sabedoria das suas palavras. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é a repreensão dada por um sábio a um ouvinte atento. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. O ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente, sem que haja remédio. Não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros, há segurança. Sem conselhos, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros, há sucesso. Os planos são estabelecidos mediante os conselhos. Faça a guerra com prudência. Quem é sábio é forte, e aquele que tem conhecimento consolida a sua força, porque com prudência você deve fazer a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errante. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Pobreza e vergonha sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que aceita a repreensão será honrado. O que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que aceita a repreensão consegue a prudência. Disciplina rigorosa há para o que abandona o caminho, e quem odeia a repreensão morrerá. O zombador
não gosta de quem o repreende, nem se aproxima dos sábios. Quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo, mas o que aceita a repreensão adquire entendimento. Corrija o seu filho enquanto há esperança, mas não se exceda a ponto de matá-lo. Os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites limpam o mais íntimo do corpo. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Corrija o seu filho e você terá descanso. Ele será um prazer para a sua alma. O servo não se emendará com palavras, porque, mesmo que entenda, não obedecerá. Se alguém mimar o escravo desde a infância, por fim, ele vai querer ser filho. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que guardam a lei se indignam contra eles. Quem guarda a lei é filho inteligente, mas o companheiro dos comilões envergonha o seu pai. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos ímpios mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios irá apodrecer. A obra do justo conduz à vida, e o rendimento do ímpio leva ao pecado. A esperança dos justos é alegria, mas a expectativa dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína para os que praticam a iniquidade. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão na terra. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas o ímpio cai pela sua impiedade. A justiça dos retos os livrará, mas os infiéis serão apanhados na sua própria ambição. Quando morre o ímpio, morre a sua esperança, e o que ele esperava do seu poder se dissipa. O justo é libertado da angústia, mas o ímpio a recebe em lugar dele. O ímpio destrói o próximo com o que diz, mas os justos são libertados pelo conhecimento. A cidade se alegra com o bem-estar dos justos, mas dá gritos de alegria quando perecem os ímpios. O ímpio recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Tão certo como a justiça conduz para a vida, quem segue o mal caminha para a morte. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os que andam com integridade são o seu prazer. O desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectativa dos ímpios resulta em ira. Quem faz o bem alcança o favor do Senhor, mas aquele que tem más intenções, este o Senhor condena. Ninguém se estabelece pela maldade, mas a raiz dos justos não será removida. Os pensamentos dos justos são retos,
Os conselhos dos ímpios são falsos. As palavras dos ímpios são emboscadas para derramar sangue. Mas a boca dos retos salva da morte. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá. Cada um será louvado segundo o seu entendimento, mas quem tem coração perverso será desprezado. O ímpio quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Nenhuma desgraça sobrevirá ao justo, mas os ímpios, o mal os apanhará em cheio. Na vereda da justiça está a vida, e neste caminho não há morte. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. A desgraça persegue os pecadores, mas os justos serão recompensados com bem. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos ímpios passa fome. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Os maus se inclinarão diante dos bons, e os ímpios farão súplicas junto às portas do justo. A justiça é a glória da nação, mas o pecado é a vergonha dos povos. Na casa do justo há grande tesouro, mas no lucro dos ímpios há infelicidade. O Senhor detesta o caminho do ímpio, mas ama o que segue a justiça. O justo anda na sua integridade. Felizes são os seus filhos depois dele. O ímpio serve de resgate para o justo, e em lugar dos retos é entregue o infiel. Não espie a habitação do justo, ó perverso, nem destrua o lugar do seu repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derrubados pela calamidade. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os maus se levantam, as pessoas se escondem. Quando os maus se levantam, as pessoas se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, então o povo lamenta. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Para os justos, a pessoa iníqua é a abominação, e o reto em seu caminho é a abominação ao ímpio. Quem anda com integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. A justiça guarda o que anda com integridade, mas a maldade subverte o pecador. O Senhor detesta os planos dos maus, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis. O caminho do culpado é tortuoso, mas, quanto ao inocente, a sua conduta é reta. Quem só pensa em fazer o mal será chamado mestre de intrigas. Os planos do tolo são pecado, e o zombador é abominável às pessoas. Quem anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Os homens sanguinários odeiam o íntegro, mas os retos procuram o seu bem. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, porém, a morada dos justos ele abençoa. Certamente, ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas aos tolos está reservada a vergonha. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a avidez dos ímpios.
A bênção do Senhor enriquece, e ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. Aquilo que o ímpio teme, isso lhe sobrevém. O que os justos desejam, Deus lhes concede. O ímpio desaparece assim como passa a tempestade. Mas o justo tem um alicerce eterno. É evidente que os maus serão castigados, mas a geração dos justos será poupada. Quem procura o bem alcança favor. Quem corre atrás do mal acaba encontrando o que procura. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. O infiel de coração sofre as consequências dos seus próprios caminhos, mas quem é de bem é recompensado pelo seu próprio proceder. Por acaso não se afastam do caminho os que planejam o mal? Mas haverá amor e fidelidade para os que planejam o bem. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Quanto àquele que paga o bem com o mal não se afastará da sua casa. Com a maldade vem também o desprezo, com a desonra vem a vergonha. Preparados estão os juízos para os zombadores, e os açoites para as costas dos tolos. Deus, o justo, observa a casa dos ímpios e os faz cair em desgraça. Quem se desvia do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. Quem segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Quem semeia a injustiça colhe a desgraça, e a vara da sua indignação será destruída. Como a neve no verão e como a chuva no tempo da colheita, assim a honra não fica bem a um tolo. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos tolos. Quem abre uma cova acaba caindo nela, e a pedra rolará sobre quem a pôs em movimento. Chegamos ao fim da leitura de nosso 124º dia. Que o Senhor seja com o teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.